Senhor Presidente, caros companheiros, depois daquilo que já foi dito, quase que era escusado eu falar, porque a razão pela qual nós devemos ter orgulho no nosso governo está espelhado precisamente nos dados que aqui foram transmitidos. E esta é a primeira mensagem que eu queria passar. Eu tenho muito orgulho em fazer parte deste governo. Acho que cada um de nós deve ter muito orgulho em ter no seu seio a capacidade de ter gerado uma militância que ajudou este governo também a ultrapassar os obstáculos e termos muito orgulho. E acho que aí sou absolutamente, eu diria, insuspeito em termos como Primeiro-Ministro alguém que foi capaz de resistir nos momentos mais complicados a todo o tipo de pressões para que colocasse sempre o interesse nacional acima dos interesses particulares. E isto parece muito simples de se dizer, e é, mas é muito complicado de se fazer. E nos momentos como estes críticos da história de um país, em que nós fomos confrontados tantas vezes com até aqueles que mais próximos de nós estão, com as avaliações críticas, com as incompreensões tantas vezes legítimas e compreensíveis. Eu costumo dizer, quando às vezes perguntam como é que foi possível ter que aplicar medidas tão gravosas para todos nós, eu pergunto a essas pessoas se não têm a noção que nós, à volta daquela mesa do Conselho de Ministros, a minha sogra, reformada, a dizer-me como é que é possível e necessário fazer isto. Os nossos amigos, que têm amigos professores, que me conhecem bem, e a dizer, mas como é que é possível terem que fazer isto? E que têm o conhecimento que nós somos pessoas de bem, que temos a consciência do que seria mais simpático dizer, do que seria mais agradável dizer, porque, como é óbvio, não há ninguém que, situado na gestão da coisa pública com sentido de dever, não deseje fazer aquilo que é melhor para as pessoas e mais popular e mais simpático. Se não faz dessa forma, é porque o superior interesse do que é o nosso destino comum, do que é necessário fazer, muitas vezes um passo atrás para podermos depois dar dois à frente, para criar condições de sustentabilidade na nossa vida, é necessário que seja feito. E, portanto, quando nós, em momentos desta natureza, com este sentido tão exigente da coisa pública, temos à frente do nosso governo, à frente do nosso partido, quem sabe demonstrar pela prática, e ainda agora bem recentemente o fez também nos casos mais mediáticos e que estão aí a ser analisados também pela Assembleia da República, eu acho que, como estamos em ano em que a nossa autoestima também deve subir, dizer assim, não tenho problema algum, a quem quer que seja, olhos nos olhos, cara a cara, tenho muito orgulho em fazer parte deste governo, tenho muito orgulho em ser militante de um partido como este, quando também muitos desejam desqualificar a nossa democracia por via da participação nos partidos políticos. Eu tenho muito orgulho em fazer parte de um partido político e quando nós pomos em causa a existência dos partidos políticos, estamos a pôr em causa a própria lógica da nossa democracia e, portanto, também devemos cuidar em regar a nossa democracia, credibilizando a ação política, pois eu tenho muito orgulho em afirmar, com cabeça levantada, onde quer que seja, que a lógica que nos conduziu na governação do país nos últimos 3 anos deve-nos encher, precisamente, desse orgulho. Os dados estão aí, e eu não vou maçá-los com eles, porque, e só faço referência a 3, que me parecem ser os que
Na lógica popular também são os mais sensíveis, o déficit, 10 pontos em 2011, grosso modo, 4, 3 anos depois, é uma diferença colossal. O desemprego foi subindo por força das práticas erradas políticas do governo anterior até cerca de 18 pontos percentuais, baixou para 13,5, é uma diferença colossal. As taxas de juros que chegaram a estar, lembram-se quando o ministro Teixeira dos Santos dizia que quando passassem os 7% era necessário a ajuda externa, chegou aos 10% e só por aí é que foi sujeito o país a essa ajuda externa e está hoje a cerca de 2,5%, ou seja, é bom nós lembrarmos, porque aqui já foi dito pelo Sr. Presidente da Distrital, que em 2011 o tema que se discutia em Portugal era se Portugal saía ou não do euro. Parece hoje quase inimaginável, mas era o tema no início de 2011, se Portugal tinha condições ou não para se manter no euro. Hoje estamos a discutir se cresce mais ou menos algumas décimas, mas se cresce. O tema, à época, era um modelo de desenvolvimento económico errado, que tinha assente nas grandes obras públicas, nessa dimensão obsessiva, que hoje percebemos também porquê, na construção das grandes obras públicas, nomeadamente o TGV, Aeroporto de Lisboa, quando nós sempre dissemos que era necessário que o modelo de desenvolvimento económico assentasse nas exportações e no suporte do nosso tecido empresarial, que é a base, na base, as pequenas e médias empresas, elas é que gerem emprego, dar condições para que elas pudessem ter uma capacidade de sobrevivência e competitividade mais forte. E falo-lhes por experiência própria, que é a coisa mais dramática que nós podemos ter na nossa família, na nossa sociedade, na nossa atividade profissional, mas devo-vos dizer também que, enquanto representante de um país, não ter credibilidade externa, não ter e ir às organizações internacionais e não sentir que somos representantes de um país e de uma governação que mereça credibilidade, é algo absolutamente, eu diria que uma experiência que eu desejo que nenhum outro governante no futuro tenha que passar. E essa credibilidade tinha um preço, porque nós não podíamos ir aos mercados buscar dinheiro, porque não tínhamos dinheiro e precisávamos de ir a taxas de juro que fossem aceitáveis, e hoje, e na altura, muito se falava sobre isso, e durante estes anos muito se falou sobre isso, e hoje passa quase despercebido, como se fosse uma coisa menor, Portugal ainda ter colocado recentemente um empréstimo de dívida há 30 anos, para lá já do período de validade do empréstimo e do pagamento do empréstimo que nos foi dado pela ajuda financeira internacional, o que significa que os mercados acreditam na capacidade de Portugal pagar a sua dívida até para lá já daquilo que tem de fazer em termos de pagamento da ajuda financeira que recebeu. Parece uma coisa menor, colocar uma dívida há 30 anos a uma taxa de juros de 4%, era aquilo que há 3 anos não se conseguia sequer fazer para uma dívida de curto prazo. É uma diferença, volto a dizer, colossal. E depois nós próprios, que cumprimos isto com o sentido de ver, e depois vemos tudo isto sintetizado numa folhinha como esta, bonita, em 3 partes, parece-nos que isto foi tudo agora obra do acaso. Ou outros querem mostrar que foi obra do acaso. Não foi obra do acaso. E nós temos que fazer notar isso de forma muito clara. Não foi por acaso que chegamos aqui. E foi porque houve a coragem de fazer reformas estruturais. É a primeira digamos, dos pressupostos que nós devemos ter bem presentes e que dão sentido ao sacrifício que os portugueses tiveram que fazer durante estes 3 anos. Fizemos reformas estruturais, foram essas reformas estruturais que permitiram reganhar
confiança, esse reganhado confiança restaurou credibilidade e, ao ter restaurado credibilidade, podemos ter condições hoje mais favoráveis para desenvolver a nossa economia. Não é obra do acaso. É, em primeira mão, da responsabilidade que tem a gestão dos nossos destinos comuns, como é óbvio, e depois, para não definir prioridades, em conjunto com o sentido de exigência que o povo português, na sua globalidade e dentro de níveis de tensão social muito aceitáveis, porque foi muito dura a vida que tivemos que ter durante estes 3 anos, e outros países não conseguiram conter essa tensão social nos limites que nós conseguimos conter. Portanto, temos de estar orgulhosos também do povo a que fazemos parte, ou de que fazemos parte, mas, portanto, isto não foi obra do acaso. E, por isso, é bom que nós façamos ressaltar isso este ano, porque a pergunta que se coloca a todos os portugueses, uns com mais sentido de dúvida, outros com vontade de querer responder afirmativamente, é se podemos confiar, se podemos dar voto de confiança a este governo, e nomeadamente aos partidos, neste caso ao nosso partido, para continuar a governar o nosso país. Dentro destas reformas estruturais, todos os setores foram sujeitos a essas reformas. Desde o regime do trabalho portuário, que, e estou a dizer propositadamente isto porque é algo que nos passa à distância e, portanto, não está tão próximo de alguns de nós, da importância que foram as reformas estruturais que fizeram esse nível, passando ao rendimento urbano, passando pela justiça e indo até à saúde, onde hoje, de uma forma demagógica, se cavalga uma dimensão que, sendo difícil, sendo complicada, não é nova e que teve no passado expressões também muito complicadas, mas que, no que diz respeito à sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, porque lembram-se, há 3 anos, discutia-se se o Serviço Nacional de Saúde tinha ou não capacidade para continuar a existir. É que é bom nós lembrarmos isto, porque há 3 anos era isso que estava em cima da mesa. Era a própria sustentabilidade, a existência do Serviço Nacional de Saúde, não é com mais ou menos capacidade, era a capacidade de existir o Serviço Nacional de Saúde, se o país tinha dinheiro para pagar aquilo que era necessário para dar aos portugueses a primeira das suas necessidades, que é um acesso digno à saúde, e com grande sentido de reforma foi possível, na área da saúde, por exemplo, fazer negociações colossais no que diz respeito ao preço dos medicamentos, conseguir regularizar as dívidas dos hospitais. Tudo isso contribuiu para que, no seu todo, a nossa própria economia encontrasse as condições para ter uma capacidade de ela se regenerar. Mas, como sou Ministro da Defesa, e ficaria mal também não dar aqui nota de algumas reformas que contribuíram para que o país tivesse uma maior capacidade de hoje estar na situação em que está. Devo-lhes dizer que situações tão absurdas como havia quando nós chegamos ao governo. 3 hospitais militares, e vou só dar 3 exemplos para vermos a dimensão neste setor, e que foi igual em muitos outros, foi necessário fazer. 3 hospitais militares, cuja fusão se discutia desde o Conselho da Revolução. E nunca tinha havido coragem de poder concretizar essa reforma de fundir num só hospital, com ganhos de racionalidade, com ganhos nas despesas correntes, com uma maior sinergia de aproveitamento dos recursos, 3 num só. Pois, foi este governo que o fez. Os estaleiros navais de Viana do Castelo, que acumularam 380 milhões de euros de prejuízo, nunca tiveram lucro em democracia,
que davam a todos nós um prejuízo de 110 mil euros por dia, 110 mil euros por dia, sem clientes, sem carteira de clientes, e que tinha um sindicato hard da CGTP, dos trabalhadores dos estaleiros, e que foi possível, pela primeira vez em democracia, ou na nossa democracia, ter feito um acordo de rescisão voluntária com todos os trabalhadores, de se ter estancado a acumulação de passivo, de ter terminado o prejuízo diário, e para aqueles que diziam que não se mantinha a construção naval em Viana do Castelo e em Portugal, aí está. Ainda em dezembro estive na cerimónia da primeira construção que vai ser feita em Viana do Castelo. Foram já recrutados 110 trabalhadores dos antigos estaleiros e, como vai ser possível também construir navios patrulha oceânico, seguramente vai ser possível ir aos 400 trabalhadores, novos postos de trabalho criados para o efeito. Mas foi necessário, durante 2 anos, neste que foi talvez o tema mais mediático, resistir às manipulações da verdade, àquilo que era a tentativa de manipular e de dramatizar. Lembra-se o Dr. Mário Soares, nas passagens de ano também em Viana, a dizer que nós estávamos a matar a construção naval em Portugal. E está, hoje a memória é curta, mas não é verdade. Os estabelecimentos militares de ensino, que davam 14 milhões de euros de prejuízo ano, ou seja, os 3 estabelecimentos militares de ensino que havia davam 14 milhões de euros de prejuízo ano, e quando nós vamos tocar nas reformas é necessário cuidar dentro de casa matérias desta natureza. Foi possível diminuir esse déficit e acabar com a discriminação de género que existia no Colégio Militar. Não vos vou amassar mais, porque com certeza têm acompanhado a reforma 2020 que nós fizemos das Forças Armadas. Também reduzimos os efetivos para cerca de 31.500 efetivos. O que é que eu quero dizer com isto? Nas Forças Armadas, na Defesa Nacional, fizemos verdadeiras reformas estruturais que contribuíram para o que aqui foi dito, para a diminuição da despesa em 7,8 mil milhões de euros, que se não fosse precisamente o serviço da dívida e se não houvesse a necessidade de pagar juros, dava o tal saldo primário de cerca de 12 mil milhões de euros. Esta é a realidade objetiva, que só foi possível pela contenção da despesa. Somos intoxicados sistematicamente com a ideia de que nós não diminuímos a despesa, e é bom que nós arrumemos essa realidade bem claramente na nossa comunicação, para que todos saibam que este Governo diminuiu mais nestes 3 anos da despesa pública do que alguma vez foi possível fazer no passado, em tão curto espaço de tempo, assegurando as condições de acesso à justiça, à saúde, ao ensino, numa situação que era de pré-bancarrota em 2011, e hoje estamos a discutir se Portugal cresce mais ou menos décimas, se o déficit diminui mais ou menos décimas, e já não naquela forma descontrolada, que era dramática, devo dizer, em cada Conselho de Ministros em que nós participávamos em 2011, em 2012, em que nas reduções que fazíamos, na semana seguinte era necessário mais, porque cada buraco, cada buraco, não é? Falta-me a expressão, cada minhoca, mas devo-vos dizer também por experiência própria, que quando, e digo isto com a segurança de estar a poder ser de divulgação pública, aliás, como já disse várias vezes também na Comissão da Assembleia da República, no Ministério da Defesa, nós, se não fosse a ajuda financeira, não tínhamos dinheiro para pagar mais do que o salário no mês seguinte, ou seja, até setembro. Esta é a realidade que o país tinha. Esta é uma realidade que, como dizia na altura o nosso Ministro das Finanças, não há dinheiro. Qual é a palavra que o senhor não compreende destas 3 que eu estou a dizer? Mas era verdade. Porque quando nós não temos política monetária por força de estarmos na União Europeia, significa que o que cada um de nós no Ministério foi confrontado é de ir ao caixa e não haver lá dinheiro.
ou haver dinheiro até uma determinada altura. Portanto, não há uma rotativa para fazer dinheiro e, portanto, as coisas são tão simples quanto esta. O Caixa não tinha dinheiro. Isto, à dimensão de um país, é dramático e era esse o estado em que nós estávamos. Eu não ignoro, e vou passar com esta terceira e última mensagem, porque quero ser bem cumpridor da fama que temos na Defesa Nacional de começar à hora e terminar à hora. Eu não ignoro que 2015 é um ano eleitoral, nem nenhum de nós deve ignorar que 2015 é um ano eleitoral. Não quer dizer que façamos eleitoralismo, é uma coisa completamente diferente. Mas é um ano eleitoral, o calendário não somos nós que marcamos, às vezes sou confrontado quando dizem agora as coisas estão melhores, já acabou a Troika, já saiu. O programa da Troika, fixado para 3 anos, não foi este governo que fixou 3 anos de validade do programa da Troika. Foi negociado pelo governo anterior. Quando nós conseguimos com êxito que não houvesse um segundo resgate e, portanto, concluímos com êxito um programa ao final de 3 anos, é óbvio que o 4º ano, a seguir ao terceiro, de terminar um programa de resgate é ano eleitoral. Mas não é um calendário fixado por nós. Se nós não tivéssemos feito bem o trabalho de casa, estávamos a ser este ano vítimas de uma má governação, da incompetência em que tínhamos estado durante 3 anos e tínhamos condições piores para nos apresentarmos a prestar contas aos portugueses. Não somos nós que determinamos o caderno eleitoral. Mas estamos em ano eleitoral. E aí, uma coisa os portugueses podem ter a certeza, é que nós seguimos a máxima de Sá Carneiro, primeiro o país e depois tudo o resto, e não vamos fazer como o Partido Socialista fez em 2009, em que foi primeiro tudo o resto e só depois o país. Ou seja, quem bem se lembra, estávamos já em crise financeira e o governo de então aumentou em 2,9 os funcionários públicos, que não custou 2,9, porque não havia dinheiro, foi preciso ir ao mercado buscar para pagar, e o que foi buscar ao mercado era a 7, 8, 9 pontos de taxa de juros que era pago, portanto aquilo custou muito mais que os 2,9. O IVA baixou-se demagogicamente 1 ponto também, e o famoso programa do parque escolar, onde milhões de euros foram desbaratados, não foram todos desbaratados, mas foram muitos aplicados de forma iníqua, de forma irresponsável. Eu até tenho um exemplo em casa eu tenho filhos, eu e ali o Carlos Carreiras, só os dois, já fazemos uma equipa de futebol, portanto, batemos-nos bem, 5, só com filhas, eu tenho alguns para mitigar essa realidade, tenho filhas e filhos, eu tenho 5, ele também tem 5, mas estava a dizer, tenho 2 mais novos que andam no ensino oficial, normalíssimo, e a uma distância, na mesma zona, uma distância de 2 escolas com o mesmo número de alunos, 1000 e tal alunos da outra e 1000 e tal e 2000 e tal alunos na outra, uma no Garcia da Horta, outra no Torrinha. No Garcia da Horta um luxo, Cisa Vieira, puxadores, ar-condicionado. Na outra os pais tiveram-se que cotizar para fazer a pintura da sala, para colar e arranjar uns aquecedores por causa do frio do inverno. Isto é absolutamente, eu não consigo compreender isto. Isto obedeceu a critérios que não teve nada a ver, a meu ver, com a qualidade genérica que deve ter a rede escolar, mas a verdade é que toda essa realidade junta deu para ganhar eleições, mas, como sabemos, arruinou o país. E nós, seguramente, e isso, mais uma vez, temos de ter orgulho, em primeira mão, logo, do nosso Presidente do Partido e do nosso Primeiro-Ministro, na medida em que, nesta altura, não é não querer jogar com a esperança dos portugueses, é não querer iludir, é não querer fingir, é não fazer como foi feito no passado, em que parecia que estávamos modernos, pujantes e que íamos para o Portugal do futuro com Magalhães e não sei o que mais, e afinal, nas contas públicas, no caixa, no dinheiro, era na pré-bancarrota. Eu não ignoro que é preciso uma alternativa que dispute connosco as eleições, e nesse particular as sondagens mostram que o problema do Partido Socialista, afinal, não é de liderança,
António Costa ou António José Seguro, em termos de liderança, têm o mesmo patamar de popularidade nas sondagens, é mesmo falta de ideias. E como não têm ideias, nós devemos preocupar-nos com as nossas e da forma como vamos consolidar estas reformas estruturais. Mas deixem-me com isto terminar dizendo o seguinte. Eu ontem fiz uma declaração numa entrevista na Rádio Renascença que eu acho que é importante que nós, neste momento, também tenhamos bem presente. Eu disse que o Partido Socialista estava a instrumentalizar a situação que aconteceu com o engenheiro Sócrates para que não se discutisse o modelo de governação política que conduziu o país a esta realidade. Eu, como qualquer um de nós, estamos completamente à margem das questões relacionadas com o caso em concreto, costuma ser à Justiça o que é da Justiça, muito bem. O que eu não aceito é que, quando hoje os protagonistas do Partido Socialista são exatamente os mesmos que eram o rosto que esteve no comando dos destinos do país e que nos conduziu a isto, fiquemos impossibilitados de discutir o que é, na dimensão política, o modelo de governação onde o despesismo, a promiscuidade, a falta de realismo, a dimensão das grandes obras, das novas oportunidades, tudo isto que eu vos acabei de referir, que eram o paradigma da gestão do modelo socialista que tinha estes rostos, e que, portanto, nesse aspecto seria diferente até se fosse o António José Seguro, porque nenhuma responsabilidade em termos de protagonismo tinham em relação a este modelo de governação socialista, mas este Partido Socialista é o mesmo, exatamente o mesmo que conduziu à situação que todos tivemos que sofrer depois com a intervenção da Troika. Se a Troika veio, foi também por isso. Se a Troika esteve aí, se os portugueses passaram o que passaram, foi também por isso. E é evidente que nós temos que apresentar propostas para o futuro. E é evidente que nós temos que demonstrar que a consolidação das reformas estruturais obrigam a um segundo mandato para que nós consigamos ter a sustentabilidade que no passado fez com que a nossa vida fosse um eletrocardiograma e ora estamos muito entusiasmados com a capacidade que Portugal tem para crescer e agora ficamos na depressão porque afinal isso não é bem assim. Para nós criarmos sustentabilidade temos que consolidar as reformas estruturais, é um fator de confiança e de esperança para os portugueses que sentem hoje os resultados e que um segundo mandato pode permitir que efetivamente se entre numa rota de maior sustentabilidade. Mas os portugueses, em outubro, setembro, outubro, vão ter que ter bem presentes que há as mensagens para o futuro, mas há um património do passado que também não pode ser ignorado. E nós não podemos deixar que essa instrumentalização seja em benefício do infrator e com isso se branqueie as responsabilidades de quem conduziu o país à necessidade do auxílio externo. E por isso, com esta mensagem final, e estarei disponível para qualquer esclarecimento, dizer-vos que eu estou confiante, estou prudentemente otimista. Acho que se todos trabalharmos, cada um no seu microcosmos e todos com a convergência de não ter a mínima preocupação de, com a cara e olhos dos olhos, poder discutir todos os temas, todas as matérias, em todas as áreas, para que se mostre que o que chegamos a hoje não foi fruto do acaso e que se Portugal há 3 anos não tinha fatores de esperança, quando hoje se diz, mas porquê é que não falam em esperança? Eu devo dizer e falar de esperança é fácil. Dar as condições concretas, materiais, para que haja esperança é difícil, mas essa não temos e temos aí os instrumentos para mostrar e o Partido Socialista não os tem. Obrigado.